bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 6/11 de 2020, na nossa aula de matemática vocês vão conhecer um pouquinho sobre números decimais, noção de décimos e centésimos. Aqui estão as páginas 222 a 229 para vocês acompanharem aí. Beijinho e até mais! Então, quarto ano, tudo bem com vocês? Então, hoje mais um dia, nossa aula de matemática, como a tia Bia já falou, vamos aprender sobre os números decimais. Para isso, vocês vão pegar o livro e vão abrir na página 222, onde nós iremos conhecer um pouquinho sobre este conteúdo que é bem interessante. A primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem associação é que os números decimais, eles têm a ver com fração, né? Então, para a gente poder diferenciar números decimais de fração, a gente vai compreender as partes de um inteiro. Então, quando a gente trabalhou fração, nós já aprendemos que o número de base se chama denominador e o número que está em cima se chama numerador. E a parte de baixo é em quantas partes o seu inteiro foi dividido. Então, aqui nessa primeira imagem que vocês estão vendo, nós temos um inteiro que foi dividido em 10 partes. Então, toda vez que nós formos falar de números decimais, que a gente se referir a décimos, o nosso inteiro vai ser sempre dividido em 10 partes iguais. Então, aqui eu coloquei para vocês a representação dessa figura em forma de fração e em forma de número decimal. Vamos acompanhar aí no livro para a gente poder compreender melhor. Na página 222 está escrito assim: noção de décimo. A turma de Flávia foi dividida em 10 grupos. Cada grupo pintará parte de um painel que será feito no muro da escola. Vamos dividir o muro em 10 partes iguais e cada grupo pintará uma parte. Então, cada grupo vai pintar 1/10 do painel. Também é possível escrever 1/10 em forma de fração através de número decimal, que é esse que eu coloquei aqui para vocês. E aí na página 223 mostra exatamente essa representação que está aqui no quadro. A parte amarela corresponde, a parte amarela corresponde a 1/10. Como que a gente lê essa fração? 1/10 ou 1/10 em números decimais também. 1/10 pode ser escrito como número decimal 0,1. Dizemos que os números decimais, os números com vírgula, estão representados na forma decimal ou apenas que são números decimais. Então, toda vez que vocês verem um númerozinho que tem vírgula, a gente chama esses números de números decimais. Em um número decimal, a vírgula separa a parte inteira da parte decimal. Então, prestem atenção. Quando a gente se refere à fração, nós estamos indicando a parte de cima, a parte pintada, a parte colorida que a gente quer se referir, e a parte de baixo seria em quantas partes esse inteiro foi dividido. E no número decimal é a mesma coisa. O tracinho que é representado na fração, quando ele é representado em número decimal, ele é representado com a vírgula. Então, a vírgula separa a parte inteira da parte que foi dividida. Mesma coisa a fração. O número que está embaixo identifica quantas partes do inteiro foi dividido e em cima em quantas partes a gente está se referindo. E no número decimal, o que está antes da vírgula se refere ao número inteiro e o que está depois da vírgula se refere a quantas partes esse número foi dividido. Como a gente está se referindo a décimos, como que a gente representa o número 10? Não é assim? O número 10 não são 2 números? Então, aquilo que foi dividido a gente representa em décimos. Porém, a gente não pode escrever 10 assim, porque senão vira outra representação. E aí a gente coloca a vírgula para dividir o inteiro das partes divididas. Aí no livro está escrito para vocês: o décimo ocupa a primeira ordem decimal, depois da vírgula ou da unidade. Observe como podemos representar 1/10 no quadro de ordens. Então, se eu tenho um quadro de ordens, que é essa representação, o décimo ele é menor que a unidade. Nós já aprendemos que esses 3 primeiros números aqui, primeira, segunda, terceira ordem, representam a
primeira classe, né? Estamos se referindo à primeira classe. Quando a gente se refere a décimos, é aquilo que é menor que a unidade. Então, é aquilo que é menor que um inteiro. Por isso que ele fica antes da vírgula, tá bom? O 0 indica que não há parte inteira e o 1 indica uma das 10 partes em que o inteiro foi dividido. Então, se eu for representar um décimo no quadro de ordens, eu vou representar 0,1. A vírgula sempre vai estar debaixo de vírgula. No nosso caso lá, a gente não tem parte inteira, por isso que ficou 0 aqui e o 1 aqui. Agora eu coloquei aqui para vocês outros exemplos. Aí no livro de vocês também tem, ó. Veja no esquema a seguir a representação de um número decimal, que tem parte inteira. Esse exemplo que está no livro é semelhante a esse que está aqui no quadro que eu coloquei para vocês. Então vamos observar. Eu tenho uma figura que foi dividida em 10 partes iguais. E se eu quiser representar as partes que estão coloridas através de uma fração, eu vou escrever 2 décimos. Agora, se eu quiser representar através de um número decimal, eu vou escrever 0,2, porque o meu inteiro foi dividido só em 10 partes. Por isso, dessas 10 partes, 2 estão coloridas. É a mesma ideia da fração. Porém, ao invés de a gente representar dessa forma, a gente representa com a vírgula. E assim por diante. Eu tenho um inteiro que foi dividido em 10 partes iguais. Dessas 10 partes, 4 partes estão coloridas. Em forma de fração, 4 décimos. Em forma de números decimais, 0,4. Mas a leitura é a mesma. 4 décimos, 4 décimos. E nesse caso aqui eu tenho duas figuras. E então estou me referindo às duas figuras. A primeira figura é o inteiro, porque eu tenho uma figura que foi dividida em 10 partes iguais e todas as partes estão coloridas. Então, eu tenho um inteiro, que é esse umzinho aqui. Esse aqui representa essa figura que é um inteiro. E esses 5 décimos aqui está representando a segunda figura, onde eu tenho uma figura que foi dividida em 10 partes. Dessas 10 partes, 5 estão coloridas. Então, eu tenho um inteiro e 5 décimos. E se eu for representar em números decimais, eu tenho um inteiro e 5 décimos. Então, se eu estiver me referindo a décimos, vai ser somente um número após a vírgula, ok? Aí vocês vão pegar o livro, virar a página. Nós vamos lá para a página 226. Eu vou explicar os centésimos e depois eu vou fazer uns exemplos das atividades com vocês. Qual que é a diferença do décimo para o centésimo? A diferença do décimo para o centésimo é unicamente a quantidade de partes que o seu inteiro foi dividido. Quando eu me refiro a décimo, eu estou dizendo que o meu inteiro foi dividido em 10 partes iguais. Quando eu me refiro a centésimo, eu estou dizendo que o meu inteiro foi dividido em 100 partes iguais. Centésimo vem de 100, décimo vem de 10, ok? Então, lá no seu livro, página 226. Beto dividiu o quadro abaixo em 100 partes iguais. Olivia, pinte um centésimo do quadro. Cada uma das partes corresponde a um centésimo do quadro, pois ele está dividido em 100 partes iguais. Foi o que eu fiz aqui no quadro com vocês. Pintei o meu centésimo, né? Um quadradinho representa um centésimo. Olivia tem razão. Cada parte corresponde a um centésimo do quadro. Veja duas maneiras de representar um centésimo. Então, eu tenho um centésimo em forma de fração. E quando eu quero representar em números decimais o centésimo, é só eu acrescentar mais um zero antes do 1. Porque vocês vão observar aqui, ó, centésimo tem quantas casinhas depois do 1? 2. Então, aqui também a gente vai ter 2 casinhas após o 100, né? Após a vírgula. Se fosse milésimo, seria 3 casinhas, mas a gente não vai trabalhar milésimo agora não, a gente vai trabalhar só décimos e centésimos. Décimo, 1 casinha após a vírgula, centésimo, 2 casinhas após a vírgula. E aí não muda muita coisa não, a regra é a mesma, é só você ter essa consciência de que você está se referindo a décimo ou centésimo. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um centésimo. Se eu colorir aqui mais um quadradinho, qual a fração que vai representar a parte que está colorida
vermelho. Quantos quadradinhos eu tenho coloridos de vermelho ali nesse centésimo? Então, qual é a fração que representa? Eu tenho 2 centésimos. Se eu for representar em números decimais, vai ficar 0,02, porque eu estou indicando centésimo. Quando eu vejo dois números após a vírgula, eu já tenho que compreender que eu estou me referindo a um inteiro que foi dividido em 100 partes iguais. E se eu agora pintar, então, vamos imaginar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qual é a fração que representa a parte que eu colori de verde? Então, se eu colorir 10 quadrinhos, eu vou colocar aqui no meu numerador a quantidade de quadrinhos que eu colori e o meu denominador é a quantidade de quadrinhos que o meu inteiro está dividido. 10 centésimos. E representando em números decimais, eu vou colocar 0,10. Por que 0,10? Porque eu estou me referindo a centésimo. Então, após a vírgula, eu preciso ter dois números para indicar que o meu inteiro foi dividido em 100 partes iguais. E como que a gente representa esses números aqui no quadro de ordens? 1/10 a gente já representou. Se eu quiser representar 1 centésimo agora, é só seguir a sequência. 0,01. Como que vai ser minha leitura? 1 centésimo. Eu sempre vou ler o número que aparece por último. Então, aqui, ó, se eu continuar o quadro aqui, ó, para me representar 2 centésimos, como que ele ficaria? 0,02. Como que vai ser a minha leitura? 2 centésimos. E se fosse para me representar aqui, então, 10 centésimos, como ficaria? 0,10. 10 o quê? 10 centésimos. Se for só 1 aqui, é 0,1 décimo. Se tiver o 0, é 0,10 centésimos. A gente sempre lê a última ordem em que tiver número ocupando esta ordem, tá bom? Aí no seu livro mostro para vocês esse exemplo que eu mostrei aqui agora. O centésimo ocupa a segunda ordem decimal depois da vírgula ou da unidade. Veja como podemos representar um centésimo no quadro de ordens. Foi o que eu mostrei para vocês aqui, ó. Tá bom? E aí ele coloca um desenho. Ele fez a mesma ideia que eu fiz aqui, só que eu fiz na horizontal e o livro colocou na vertical para vocês. Mas é essa representação aqui que a gente tem aí, tá bom? Na página 227, o inteiro ou a unidade pode ser representado por 10 décimos ou 100 centésimos. É como eu mostrei para vocês. Um inteiro, vocês estão vendo aí quando ele é dividido dessa forma ou quando ele é dividido dessa forma. É como se pegasse essa figura aqui e fizesse mais 10 linhas aqui na horizontal e dividisse essa mesma figura em 100 partes iguais, tá bom? E quando a gente quiser registrar um número inteiro, eu vou pegar aqui agora esse aqui, ó, 1,5 décimos. Como que a gente representa 1,5 décimos no quadro de ordem? Então é só você seguir a mesma sequência. A vírgula vai sempre continuar no mesmo lugar, vírgula de parte de vírgula. Você vai pegar o 1 que fica antes da vírgula, vai colocar antes da vírgula. E o 5 que fica depois da vírgula, depois da vírgula. Então essa é a representação de números decimais no quadro de ordens. Lembrando sempre que se eu me referir a décimos, um número após a vírgula. Se eu me referir a centésimos, 2 números após a vírgula, ok? Agora nós vamos fazer alguns exemplos aí das atividades do seu livro para você compreender um pouquinho melhor. Agora nós vamos fazer um exemplo das atividades que tem no seu livro, página 224. Número 1 fala assim: escreva a fração e o número decimal correspondentes à parte pintada em cada figura. Então, como eu já disse para vocês, né? Quando a gente se refere a décimos, a figura está dividida em 10 partes iguais. Então, nesse caso, é só a gente identificar quantas partes são coloridas.
Então, nesse caso aqui, a gente tem 4 partes coloridas. Então, em forma de fração, 4 décimos. Em forma de número decimal, 0,4. Então, é assim que vocês irão fazer na letra B, na letra C e na letra D, ok? Questão 2. Pinte as figuras para representar os números decimais indicados em cada caso. Então, aqui a gente tem a letra A, que é 0,6, 6 décimos. Para que a figura esteja correspondendo ao número, a gente tem que fazer o quê? Se são 6 décimos, a gente precisa pintar 6 partes desse retângulo para corresponder ao número decimal que está representado aqui. Então, é isso que vocês vão fazer. Se é 0,6, vamos colorir 6 partes. Se é 0,1, uma parte. Se é 0,4, 4 partes. E assim por diante, ok? Na questão número 3. Em cada caso, escreva o número decimal que representa a parte colorida das figuras. Então, esse aqui é o exemplo A do seu livro. Está na vertical, aqui eu fiz, está na horizontal, aqui eu fiz na vertical. Mas é a mesma coisa. Então, vocês têm 3 figuras, sendo que 2 dessas figuras estão totalmente coloridas. Ou seja, cada uma representa um inteiro. Se aqui você tem um inteiro e aqui tem um inteiro, ao todo você tem 2 inteiros. Coloca a vírgula para representar a parte decimal. Esse inteiro foi dividido em 10 partes, porém nós temos somente 7 partes coloridas. Então, qual que é a parte decimal dessa figura? 7 décimos. Então, você tem 2 inteiros e 7 décimos, representando através do número decimal 2,7, ok? E aí, eu vou fazer a mesma coisa no número 3, tá bom? Você tem 3 inteiros e uma figura que foi dividida em 10 partes, sendo que 3 são coloridas, 3 partes somente coloridas. Na questão número 4 da página 225, escreva as frações na forma decimal e por extenso. Então, são 2 coisas que vocês têm que fazer. Já tem um exemplo aí para vocês. 6 décimos em forma de fração, 0,6 em forma de número decimal e 6 décimos em forma de extenso. Então, é para vocês fazerem a mesma coisa. 2 décimos, está escrito aí. Então, no primeiro tracinho, vocês vão escrever em forma decimal. 0,2. Como que fica essa representação por extenso? Vocês podem fazer outra certinha e escrever. 2 décimos. Essa é a representação por extenso, ok? E aí eu fiz a letra C, que tem um númerozinho diferente aqui, mas que não muda nada. A gente tem aí 14 décimos. Como é que fica a representação em números decimais? 0,14. Se eu fizer dessa forma, o que vai acontecer? Eu estou representando centésimos e não décimos. Então, eu não posso só colocar dessa forma. Eu tenho que representar a parte que o inteiro foi dividido. Então, para me representar quantas partes do inteiro foi dividido em décimos, eu tenho que identificar um número somente após a vírgula. Então, eu tenho 1 inteiro e 4 décimos, ok? Prestem atenção, porque se eu colocar 0,14, vai ser 14 centésimos e não décimos. Como que fica escrito, então, por extenso? 1 inteiro e 4 décimos. Por isso que é muito importante a gente interpretar o que o probleminha está pedindo aí pra gente, tá bom? Está pedindo na forma decimal e a fração está representada por décimos e não centésimos. E aí vai acontecer a mesma coisa na letra E, fiquem atentos. Na letra B e na letra D é igual a esse modelo aqui. Agora, na letra E, vai ser igual a esse modelo da letra C aqui, tá bom? Número 5. Represente os décimos a seguir na forma decimal. Aqui é o contrário. Ele te deu por escrito e quer que você represente na forma decimal. 58 décimos. Se eu fizer isso daqui, o que ele vai virar? 100
centésimos, porque tem dois números após a vírgula. Eu não posso fazer dessa forma. Para representar essa escrita, eu tenho que colocar um número somente após a vírgula. Então, 58 décimos é o mesmo que 5,8, tá bom? E 3 décimos? Se eu fizer isso daqui, o que eu estou representando? 3 inteiros. Então, eu tenho que ter essa consciência. Se é décimo, o 3 ele vai aparecer depois da vírgula. O que vai vir antes? 0. Porque eu não tenho nenhuma parte inteira, tá bom? E assim por diante, vocês irão fazer nas próximas aí, tá bom? Agora aqui na questão 6, da mesma página 225, pede para você completar o quadro. Então, nós já temos aí um exemplo. O número decimal, 6,7. As unidades é o número 6, tem até a vírgulazinha aqui do lado, né? Não tem aquela outra divisão aqui, mas a vírgula está representada. Qual é a parte decimal? 7. Qual é a parte representada por fração? 6 inteiros e 7 décimos, ou 66 décimos. E é para vocês fazerem a mesma coisa nas outras. 3,1, 3,1 décimo, né? E a sua fração representada da mesma forma, 3, 1 décimo ou 31 décimos, ok? E aí mais um exemplo aí, 1,6, mesma coisa, 1,6, aí vai ficar 1 inteiro e 6 décimos ou 16 décimos e assim por diante. Agora nós vamos fazer a página 228 e 229. Na questão 1, observe a figura e faça o que se pede. Pinte 1 centésimo de azul. Então você vai pegar o lápis azul e vai pintar o quê? Vai observar o numerador. Quantas partes tem que ser colorido de azul? Uma parte. Uma parte tem que ser colorida de azul. Pinte 4 centésimos de verde. Então, você vai observar o numerador. Quantas partes vai colorir de verde? 4 partes. 1, 2, 3, 4. E de vermelho, 9 centésimos. Então, quantas partes vai colorir de vermelho? 9. 1, 2. Colore direitinho, preenche o quadradinho todo, né? Para ficar bonitinho. E você pode colorir do jeito que você quiser. Eu estou colorindo dessa forma aqui, você pode colorir na vertical, na horizontal, na diagonal, do jeito que você acha melhor. Desde que você represente 1 centésimo de azul, 4 centésimos de verde e 9 centésimos de vermelho, ok? Na questão número 2, da página 228 ainda, pede para observe as figuras e escreva a fração e o número decimal correspondente às partes pintadas em cada uma delas. Na letra A, então, a gente tem um inteiro, tanto na A quanto na B, que foi dividido em 100 partes. Dessas 100 partes, uma determinada parte está colorida. Então, de verde é a letra A e de roxo é a letra B. Eu vou representar a letra A aqui para vocês e vocês vão fazer a letra B. Qual é a fração que representa a parte colorida de verde neste inteiro? Então, a gente tem um inteiro que foi dividido em 100 partes iguais. Quantas partes são coloridas de verde? 50 partes. Então, a fração que representa essa parte colorida é 50 centésimos. E representando essa fração em número decimal, 0,50. Dois números após a vírgula que representa os centésimos, ok? Mesma coisa na letra B aí, tá bom? Lembrando que é centésimos e não décimos, que tem que observar a figura. Já na página 229, na questão número 3, tem aí um exemplo, né? E como que está sendo representada a unidade, o décimo e o centésimo. A unidade está sendo representada por essa plaquinha, que é o material dourado, e a gente já sabe que essa placa representa 100 unidades, né? Uma barrinha representa um décimo e um quadradinho pequenininho representa um centésimo.
Neste caso, a gente está analisando décimos e centésimos, ok? Então, essa placa vai representar uma unidade. E aí, vocês observam o exemplo para fazer as atividades. Escreva o número decimal representado em cada item. Então, quantas barras, quantas placas a gente tem? Uma placa. Quantas barras? 2 barras. Quantas unidades aqui? Uma. Só que a gente tem que entender que essa placa representa uma unidade, essas 2 barrinhas representam os décimos e esse cubinho representa o centésimo. Então, qual que é a representação? 1,21 centésimos, ok? E a mesma coisa nas próximas. Eu vou fazer a letra A e a letra C para vocês entenderem. Então, nesse caso aqui, a gente não tem unidade, ou seja, a gente não tem inteiro, a gente só tem décimos e centésimos, segundo a representação aí do livro. Então, como que vai ficar essa representação decimal? Se eu não tenho parte inteira, eu coloco 0, vírgula, para identificar qual é a parte inteira, qual é a parte decimal. Eu não tenho nenhuma parte inteira, tenho 2 décimos e 4 centésimos. Então, como que ficou essa representação? 0,24, ok? Na número 4, escreva como se lê cada número a seguir. Toda vez que ele pedir para você escrever como se lê, ele quer saber qual é a escrita por extenso desse número. Então, como que a gente lê a letra A? 1 inteiro e 27 centésimos. Então, é assim que a gente vai escrever. 1 inteiro e 27 centésimos. Presta atenção na ortografia, tá? No acento ortográfico, tudo direitinho. E aí eu coloquei a letra B aqui também. Como que a gente lê essa representação decimal? 0,42 centésimos. Não precisa escrever 0,42, a gente só vai escrever 42 centésimos. Sempre que tiver 2 números após a vírgula, a gente indica centésimos. Se for um número só, a gente indica, nesse caso a gente só tem centésimos. Se for um número só, décimos. Se for 2 números, centésimos. E agora, para a gente completar o quadro de ordens conforme o exemplo. Então, a gente tem aqui 0,3 centésimos. Colocando no quadro de ordem 0,03. Lembrando que a gente tem que ler o último número. Então, se nós estamos se referindo a centésimo, a gente vai distribuir isso no quadro de ordens. 1 inteiro, que representa a unidade, 6 décimos e 2 centésimos. 1,62 centésimos. 3 inteiros e 48 centésimos. E assim por diante aí nas próximas questões aí. 4º ano, tenho certeza aí que vocês vão conseguir desenvolver bem essa atividade, tá bom? Beijo pra vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau.